voltará. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Paulo Rogério, falo de Boston, e hoje nós vamos entrar no assunto que eu amo, que é novos céus e nova terra, onde nós vamos desfrutar da nossa redenção completa feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu te convido, você, a estar comigo nessa aula e estarmos com a mente elevada aos céus, vendo o que Deus preparou para nós, aqueles que aceitaram o seu Filho como Salvador. É uma bênção, é um assunto que eu gosto. Se eu me emocionar, vocês me desculpem, mas é a minha redenção, não é? É a sua redenção. Então, os sentimentos às vezes afloram, porque Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Amém? Então, vamos à aula de número 50. Aula de número 50. Novo céu e nova terra. Então, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 21. Verso 1 ao verso 8. Apocalipse 21. Verso 1 ao verso 8 diz o seguinte: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Jesus, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde, será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nesse último versículo nós já estudamos, que é o juízo final e a sentença para os pecadores. Né? Então, vamos começar falando sobre o novo céus, nova terra. O novo céu e a nova terra. O que João viu, o que Deus revelou para o apóstolo João, não é? João teve a oportunidade de já ver aquilo que nós estaremos habitando, que nós estaremos lá, que nós estaremos face à glória de Deus. Então, João, né, antes de João, Apocalipse 21:1, ele fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas olha Isaías.
profeta Isaías, no seu capítulo 65 e 17, ele fala o seguinte, é revelado pelo Espírito Santo, com certeza. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O Senhor Deus já tinha revelado também a Isaías esse novo céus e nova terra, criados por Deus. Pedro, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Irmãos, Isaías, Pedro e João, através do Espírito Santo, eles tiveram a bênção de entender que Deus faz nova todas as coisas. E para habitar já a igreja, os crentes transformados e glorificados, precisaria de um novo espaço dentro do universo. E Deus criou um novo céu e uma nova terra. Lembra que esse novo céu não é o trono de Deus. Não, Deus não criou. Aqui em Apocalipse 21. Ele é eterno. Ele existe. E sempre existirá. Nós estamos falando do espaço-universo. Não é? Então, entendamos isso. O céu onde Deus habita, ele é eterno. Ok? Continuamos. Existem 3 céus. Ok? Isso aqui eu estou falando um pouco antes da criação do novo céu e nova terra. Então, o que existe hoje? 3 céus. O firmamento, que é o atmosférico. As regiões celestiais, que nós chamamos do universo sideral, né? O atmosférico é esse que nós olhamos para cima e sabemos se ele é azul, se ele está nublado, se vai chover, se vai nevar, né? É esse que nós temos. Esse é o firmamento. E depois nós vamos ler aí as citações, ok? E nós temos o céu dos céus, que é a morada do Deus espiritual. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro céu, que é o firmamento. Esse que nós vimos. Esse foi criado por Deus no momento em que ele estava criando a terra. Então, está no capítulo 1 de Gênesis, e está lá no verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, o céu do firmamento foi criado no segundo dia. Lá em Gênesis, quando Deus começou a disse Deus, e foi sendo criada as coisas. Esse é esse céu que nós vemos. As regiões celestiais, está em Efésios. Paulo descreve sobre ela. Efésios, capítulo 6, 10 a 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra
os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então, essas regiões celestiais não é a morada de Deus, mas é o que nós chamamos de segundo céu. Né? É onde se travam as batalhas espirituais. O firmamento, tá? Que é o universo, hoje nós olhamos para cima e vemos esse céu, mas com a tecnologia nós podemos ir muito além, descobriram-se planetas e cada vez se descobrem mais coisas no firmamento, naquilo que Deus firmou, que é chamado de universo. Não acontece. Existem as regiões celestiais, onde ali há uma batalha espiritual, e Paulo fala sobre isso, não é? Que nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então, irmãos, é uma guerra espiritual. Nós só vencemos através da oração. Não é? E existe o terceiro céu, que é o céu dos céus, que é a morada do Deus espiritual. Ele fala isso lá em Deuteronômio, pela boca de Moisés. Deuteronômio 10, verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, é os céus, eis que os céus. Ok? Então, temos dois, firmamento e regiões celestiais. E o céu dos céus, que é esse, que é a morada de Deus espiritual, são do Senhor teu Deus, também como a terra e tudo que nele há. Certo? Então, nós temos aqui 3 céus. Ok? Ficou bem entendido? Dúvidas? Tem lá meus contatos, é só mandar para a gente. Na criação, o novo céu e nova terra, 2 desaparecerão, que é o firmamento, não é? Porque a terra já foi destruída, isso nós vemos e ouvimos muito, né, durante os estudos, em que nós vimos o que aconteceu na grande tribulação. Jesus também falou que os céus passariam, mas a palavra dele não passaria. Nós vemos que Satanás já está derrotado, os anjos já estão derrotados, já estão ardendo no lago de fogo, né, que arde como enxofre. Então, essas regiões celestiais da maldade, onde habita a maldade, onde há uma guerra espiritual, também não existe. Então, os céus dos céus, morada do Deus espiritual, essa é eterna. E ela vai continuar quando Deus criar o novo céu e a nova terra. Ok? Continuando. O firmamento e as regiões celestiais, como eu disse no slide anterior, eles não mais existirão. Aí Pedro, na sua segunda carta, ele diz algo muito interessante. Olha só. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, significa o seguinte, após o julgamento final, até o dia do juízo e da perdição dos homens perdidos, esses 2 céus existirão. Após a condenação, eles não mais existirão. Né? Então, foi o que eu
escrevi aqui, considerando os céus criados, que é o firmamento e o sideral, após a queda, estes céus tornaram-se decaídos e contaminados. Por quê? O primeiro céu é o que nós vemos aqui, existe homens pecadores. O segundo céu, existem as hostes das maldades, não é? Os espíritos, e está também contaminados. Então, eles precisam de transformação e restauração. Então, precisa ser feito um novo céu e nova terra. É isso que Pedro fala. Não é? Enquanto os céus dos céus, onde Deus habita, esse não entra pecado. Ok? Passando. Bem, no novo céu e na nova terra, há coisas que haverão e coisas que não haverão. Então, a primeira coisa, não vai ter mar. Nós lemos, né? Vamos voltar lá em Apocalipse. Isso é uma dúvida muito grande entre a comunidade cristã, mas é bem claro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Foi o que nós falamos no anterior, que Pedro também revelou. E o mar já não existe. Ok? Então não haverá o mar. Como é um lugar santo e sem pecado, não haverá morte, pranto e clamor. E o último versículo que nós lemos, que é o verso 8. Ali não habitará covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Então, isso não haverá no novo céu e na nova terra. Mas o que haverá? Haverá uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Né? Verso 2, de Apocalipse 21. E eu, João, então João vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, essa Nova Jerusalém é a nova terra, onde nós habitaremos. Outra coisa, haverá consolo para as nossas lágrimas, né? E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nós já vimos isso tudo, né? Haverá ali água da vida, a água da vida. Verso 6, é Jesus se descrevendo. Está cumprido. Então, está cumprida, a sentença está dada. A partir de agora, tudo é novo. Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, eu sou o início e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vai estar disponível, irmãos. Igreja, vai estar disponível. E é uma água que não seca, não é uma água que se contamina. É uma água que jorra eternamente. E, por último, a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança. A esperança de João, quando ele fala na sua carta, não é? A presença viva de Deus e Jesus Cristo. Não é? João, no capítulo 3, só me dá um tempinho para eu localizar aqui, não estava, como você diz, não estava no projeto, mas Deus colocou no projeto. Então, né? A presença viva de Deus e Jesus Cristo. Esse mesmo João que estava vendo essa visão, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3.
E verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A presença viva de Deus e Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se é a bênção maior para a igreja. Às vezes eu pego na minha displicência como pastor, me pego na minha displicência como membro. Esqueço que há uma promessa para mim, há uma promessa de um novo céu e uma nova terra, a promessa de sermos iguais a Jesus Cristo, vermos ele como ele é. Eu não sei o seu caso, irmão, mas tem hora que eu tenho que cair de joelhos e orar e falar, Senhor, obrigado. Mesmo eu não merecendo nada, o Senhor me ofereceu a vida eterna. Jesus Cristo, obrigado. Derramou o seu próprio corpo ali na cruz do Calvário. Mas não ficou morto. Ressuscitou ao terceiro dia e virá me buscar. A igreja precisa de pensar mais nisso. A igreja precisa de ser igreja. Não existe a igreja em casa. Existe a igreja em casa se ela for uma igreja, com tudo aquilo que Deus determinou no Novo Testamento. Estamos passando por uma experiência aqui na nossa igreja, que com certeza, se fossem grupinhos espalhados, dizendo que são igrejas, que eu não preciso de ser igreja, porque eu sou igreja, não estaria acontecendo o que está acontecendo no nosso meio, irmão. Só está acontecendo as bênçãos no nosso meio depois de uma crise que aconteceu aqui de Covid, de irmãos internados, às vezes até sem esperança. Se não fosse a união da igreja, aquela brasa que estava encostada uma na outra para aquecer, não estava. Se não fosse uma igreja presencial, nós não saberíamos um das necessidades do outro. Todos estavam. E sabendo da necessidade de todos, nós saímos para ajudar. Sem título de pastor, ou diácono, ou de líder de louvor, não. Saímos como servos. É uma ligação, é uma ajuda, é uma compra no supermercado porque o outro não pode, é uma oração. Isso só se dá com a igreja. Sim, a igreja de 4 paredes, onde tem lá as pessoas se reunindo, porque senão o Novo Testamento seria mentiroso. Ele não daria diáconos e não daria pastores, nem bispos, nem anciões, nem presbíteros, se fosse para eu ficar na minha casa e dizer que eu sou a igreja. Você é a igreja, mas a igreja de 4 paredes precisa de você, igreja, para ser igreja. E às vezes nós estamos titubeando sobre isso. Lembre-se, nós veremos a presença viva de Deus e Jesus Cristo. Não é momento de se isolar. E às vezes no seu orgulho você dizer que você é igreja porque os homens te decepcionaram. Sim, os homens vão te decepcionar sempre, sejam eles salvos ou não. Isso não é desculpa. Você fez um compromisso com Deus. Você não fez um compromisso com homens. Quando você diz que você tem que você é a igreja e não precisa ir na igreja, é porque você está baseado nos compromissos humanos. Você tem que mudar o seu pensamento e sua atitude. Você tem que se basear no compromisso que você fez com Jesus Cristo. Você tem que se basear no compromisso que você fez a Deus. E o Novo Testamento está aí para você ler e saber o que é igreja. Individual
e igreja coletiva. Isso não passa de mera desculpa. Isso não passa de, às vezes, uma fé fraca que precisa ser fortalecida. Isso você só vai encontrar na sua comunidade, onde ali tem um líder, tem um diaconato, tem um ministério. Nós estaremos no novo céu e na nova terra, mas nós temos que começar a desfrutá-la aqui. Essa é a lição do novo céu e nova terra para mim. E mesmo com as nossas atitudes, Deus não mudou os seus planos. Ele fará novo céu e nova terra para a sua igreja. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre novos céus e nova terra. Que Deus te abençoe, que Deus faça te refletir isso. Que você é a igreja, sim, mas você precisa de estar com a outra pessoa que é a igreja, sim. Você precisa de estar com a outra pessoa que é a igreja, sim, para que juntos, num local, vocês possam estar fazendo e obedecendo as ordenanças de Deus, que foi muito bem estabelecida pelos apóstolos. E está muito bem dividida. Senão, não existiriam as 7 igrejas da Ásia. Deus falou às 7 igrejas da Ásia. Deus falou àqueles que reuniam no lugar. Deus não foi na casinha de um e falou, olha, eu falei lá na casinha daquele que diz que é igreja e não quer ir na igreja, e revelei para ele os seus pontos positivos ou os seus pontos negativos. Não! Ele falou às 7 igrejas da Ásia, ele falou à comunidade que estava reunida. Eles estavam sendo igreja nos seus defeitos e nas suas qualidades, mas eles estavam sendo igrejas. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça refletir. E que Deus, nesses momentos finais, nos faça unir para pregar o evangelho. Porque o tempo está curto e a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.